Olá, meus queridos alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Antônio Paulo, professor de matemática aqui do Centro de Mídia. E veja o que nós temos para esta aula. Aula de número 6, objeto de conhecimento, números naturais, detalhamento, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, com ênfase, claro, na multiplicação. Tudo bem? Então, alunos, vamos ao início da aula. Muito bem, alunos, vamos dar início aqui à nossa aula. Vamos falar de multiplicação, tá bom? Vamos ampliar, né, o conhecimento ainda aqui sobre multiplicação no conjunto dos números naturais. Tudo bem? Bom, então, se por falar em multiplicação, vamos começar pela definição. O que significa multiplicar? Bom, por definição, multiplicar é combinar grupos iguais de números para encontrar um total. Em outras palavras, pessoal, vou dizer para ti o seguinte, ó, que multiplicar é simplificar uma operação de adição, onde temos várias parcelas iguais. Então, se temos várias parcelas iguais, nós podemos utilizar a multiplicação para escrevermos o resultado da operação, né, de uma forma mais fácil, mais simples, mais concisa. Beleza? Então, por definição, o professor falou para você que multiplicar é combinar grupos iguais e números para encontrar um total. Pessoal, também tem que ficar esperto o seguinte, ó, existem dois sinais que indicam a multiplicação, tá bom? É um sinal que é apenas um ponto entre dois números, tá bom? Ou o símbolo representado pela letra X, né? O símbolo semelhante à letra X, tá bom? E aí tu tem na cartela aí, observe, nós temos aí, ó, 18 vezes 12, usando o símbolo X no meio, separando os dois fatores, né? E temos aí 18 vezes 12 utilizando apenas o ponto, tá bom? E quer dizer a mesma coisa, podemos utilizar o X entre os dois fatores, mas também podemos utilizar o ponto, tudo bem? Então, marca bem isso que o professor te falou, beleza? E aí, pessoal, tem uma curiosidade aí muito interessante ainda sobre números naturais, sobre multiplicação. Vejam só aí na cartela. Você sabia que multiplicar pode ter ideia de soma sucessiva? Também pode ter ideia de organização retangular? Ou ainda de contar números de possibilidades? De contar possibilidades? Olha só, a multiplicação tem essas ideias e eu vou mostrar para você aqui ao longo da nossa aula, né, as aplicações aí de cada uma dessas ideias aí, tá bom? A ideia de organização de soma sucessiva, a ideia de organização retangular e também a ideia de contar possibilidades. Tudo bem? Então, venham comigo, vamos aqui verificar aí todas essas ideias aqui ao longo da nossa aula. Bom, temos aqui, ó, ideia de soma sucessiva. Olha o contexto que nós temos aqui para que nós possamos compreender esta ideia. Bom, nós temos assim, ó, vamos supor que seu pai decidiu colocar lajota em sua casa e decidiu adquirir 15 caixas de um piso específico, sendo que cada caixa contém 20 lajotas. Qual é o total de lajotas que ele comprou? Bom, de acordo com o contexto, ele comprou 15 caixas, né? E cada caixa contém 20 lajotas. Aí você vai parar por... Qual é a quantidade de lajotas aqui que o seu pai comprou, né? Bom, se você sabe que cada caixa tem 20 lajotas, você poderia pensar o seguinte, vamos somar, né? Somar 20, mais 20, mais 20, mais 20. Quantas vezes? 15 vezes, porque nós estamos falando que você, de acordo com o nosso enunciado, seu pai comprou seu pai comprou 15 caixas, onde cada caixa contém 20 lajotas, beleza? Então, isso aí, pessoal, é uma ideia de soma sucessiva. Acompanhe na cartela aí, ó. Bom, representando a ideia da compra das lajotas, para saber o total, nós podemos pensar da seguinte maneira, ó. Nós vamos somar 20 mais 20 mais 20 mais 20. Quantas vezes? 15 vezes. Vamos ter 15 parcelas iguais a 20. Por que 15? Porque cada caixa contém 20. Aí você, professor, se eu somar todas essas parcelas, vai dar certo a resposta? Claro que vai, né? Mas, lembra que eu falei para você no início da aula que multiplicar, né? A multiplicação ela veio com a ideia de simplificar a operação de adição, quando nós temos várias parcelas iguais? Então, pessoal, percebe o seguinte, ó, 20 mais 20 mais 20 mais 20
até 15 parcelas iguais a 20, nós poderíamos simplificar, né, da seguinte maneira. Observe aqui, ó. A quantidade, o número de caixas de lajotas, que são 15 no total, nós podemos apenas multiplicar pelo número de lajotas em cada caixa. E aí, fazendo essa simples multiplicação de 15 vezes 20, nós obtemos aí o total de lajotas que foi comprada, o número total, beleza? Lembrando que o número 15 e o número 20, eles são chamados de fatores, tá bom? Na multiplicação, 15 e o número 20 são fatores e o resultado é chamado de produto, tá bom? Então, se eu perguntar para você quantas lajotas o seu pai comprou, né, você vai dizer então que o seu pai comprou na verdade 300 lajotas. Tudo bem? Bom, pessoal, mas tem uma outra ideia, né, também que está associada aí à multiplicação, tá bom? E aí eu falei para você aqui, né, que tem também a outra ideia, acompanha aqui comigo na tela, né, mais uma ideia que está associada à multiplicação. E aí, pessoal, é a ideia de organização retangular. Sim, organização retangular. Mas olha só como é muito tranquilo. Imagina aí, ó, que o seu pai comprou, né, as lajotas e o seu pai colocou em uma sala, né, na sala de estar da sua casa, assim como nós temos aqui na imagem, tá legal? Observa só aí. Aí tu vai analisar o seguinte, ó, nós temos aqui uma imagem, e essa imagem tem como se fosse uma malha quadriculada, certo? E aí, pessoal, é o seguinte, ó, cada quadradinho representa uma lajota, tá bom? Pense assim, ó, cada quadradinho representa uma lajota. Então, bora pensar o seguinte, ó, embaixo aqui, ó, na horizontal, na nossa primeira linha, nós temos 8 lajotas, certo? E na vertical, ó, nós temos aí, ó, 5 lajotas. E aí você pode dizer, professor, mas se eu quisesse saber a quantidade de lajotas que meu pai utilizou lá na sala, eu poderia contar cada quadradinho. Sim, poderia. Ia dar um pouquinho mais de trabalho, sair contando de um por um. E aí, pessoal, a multiplicação, ela vem para simplificar esses cálculos, tá legal? Você não precisa somar todos os quadradinhos. Principalmente, imagina que já tem lá os móveis lá na sala, tem toda uma situação, né? E aí não dá de ver quantas cerâmicas tem embaixo dos móveis, e aí ia dificultar também para saber, né, quantas lajotas foram colocadas ali na sala que o seu pai mandou lá ladrilhar lá para a lajota, tá bom? E aí, pessoal, a maneira de fazer é bem tranquilo. Presta atenção aí, ó, observa aí, ó. Quantas lajotas ele usou para instalar na sala, né, no piso da sala? E aí tu tem a seguinte situação, ó. No número de fileiras, quantas fileiras nós temos? Nós temos 5 fileiras, tá legal? Número de lajotas em cada fileira, nós temos 8. Em cada fileira nós temos 8. E aí, para saber o total de lajotas que o seu pai utilizou, basta você fazer a multiplicação, ó. 5 vezes 8, 40. Número de lajotas no piso da sala é igual a 40, beleza? Espero que você esteja compreendendo, ó. Quer ver? Vamos voltar aqui à nossa cartela aqui, ó, anterior. Observe só, nós temos 5 fileiras, tá legal? 5 filas e temos em cada fila 8 lajotas, certo? E aí, por isso, nós podemos apenas fazer a multiplicação de 5 vezes 8, beleza? Bom, pessoal, mas tem também uma outra ideia que também está relacionada à ideia de multiplicação, beleza? Vou mostrar para você mais uma ideia que está associada à multiplicação. E olha só, é a ideia de contar as possibilidades. Imagina, suponha que você tem três camisas e 2 calças. Suponha que você tem 3 camisetas diferentes e 2 calças diferentes. De quantas maneiras diferentes você pode se vestir? E aí, hein? Pensa só, tenho 3 camisetas diferentes e 2 calças diferentes, assim como nós temos aí na imagem ao nosso lado. Quantas maneiras diferentes nós podemos se vestir? Aí você agora, professor, agora o senhor bugou a minha cabeça, né? Vou ter que ficar montando os pares diferentes de roupa até eu saber quantas maneiras diferentes nós teremos para se vestir. E aí eu vou dizer para você que não.
tá bom? Por quê? Porque a operação de multiplicação, em uma de suas ideias, né, que estão associadas à multiplicação, é justamente contar as possibilidades. Então, quando você vai fazer essa situação de saber quantas maneiras você pode se vestir, você está contando as possibilidades. Você está verificando quantas maneiras você pode se vestir. E aí, pessoal, diante dessa situação, de quantas maneiras diferentes você poderia se vestir? Observe aí na cartela. Vejam só, você tem 3 camisetas, temos aí na imagem, tá bom? E tem número de calças igual a 2. E aí, pessoal, olha como é muito tranquilo. Basta você fazer a multiplicação. 3 vezes 2, 6. Então, você vai ter número de maneiras diferentes de se vestir igual a 6. Perceba que, com a ideia da multiplicação, não precisa, né? Você está aí montando, né, todas as maneiras aí que você tem para se vestir usando 3 camisetas e 2 calças. Porque imagina só, imagina que você, né, tem muito mais que isso, né? Você tem aí 6 calças. Se tivesse 6 camisetas, de quantas maneiras diferentes você poderia se vestir? Se fosse 6, bastava multiplicar 6 vezes 2, que seria igual a 12, beleza? Então, essa é uma ideia muito importante que você vai utilizar muito ao longo da sua vida acadêmica, tá? Essa ideia aí de contar possibilidades utilizando a multiplicação, beleza? Bom, vamos agora praticar um pouco sobre o que a gente viu até aqui. Vejam só, imagina só que você vai fazer uma viagem, né? E aí, nesta viagem, você vai parar ter algumas situações, tá bom? Olha, vamos lá. Você está planejando uma viagem incrível com seus amigos para a praia. Durante a viagem, vocês farão algumas paradas para se divertir e explorar o ambiente lá, né, disponível aí ao longo desta viagem, tá bom? E aí, pessoal, para responder essas perguntas, algumas perguntas irão surgir de acordo com o contexto aí da sua viagem. Nós vamos responder algumas situações, vocês vão parar na parada 1, na parada 2, em uma parada 3, e assim sucessivamente, e nós vamos observar aí, acompanha só. E aí então, pessoal, nós temos a primeira parada, que a primeira parada diz assim, ó: vocês querem parar para comer um lanche em uma lanchonete no caminho. O lanche custa R$12. Então temos aqui o valor do lanche, R$12 por pessoa. Se vocês são 5 amigos, quanto custará o lanche para todos? Quer dizer, qual é o total do valor do lanche? E aí, pessoal, perceba que você está diante de uma multiplicação, tá bom? Mas a ideia dentro desse contexto, na verdade, a ideia é a seguinte, ó: vocês são 5 pessoas e cada lanche custa R$12. A ideia é essa daqui, 12, mais 12, mais 12, mais 12, 1, 2, 3, 4, 5 parcelas de R$12, né? Essa é a ideia. Mas não vamos resolver utilizando uma soma? Não, vamos resolver essa questão utilizando a ideia de multiplicação, porque a multiplicação ela nada mais é do que a soma, né, de parcelas iguais, uma soma sucessiva de parcelas iguais. Então você pode resolver da seguinte maneira: você pega 12 e multiplica por 5. Por que 5? Porque vocês são no total, durante essa viagem, vocês são um total de 5 pessoas. Tudo bem? E aí vamos fazer o cálculo. 5 vezes 2 é 10, sobe 1. E aí vamos fazer, ó, 5 vezes 1, que é 5, mais 1, 6. Beleza? Dito isto, qual a conclusão que nós temos? A conclusão é que vocês irão gastar de lanche R$60. Beleza? Vamos continuar porque tem uma segunda parada ainda. O que vocês vão fazer, né, nessa viagem aí na segunda parada? Vamos observar aqui? Vejam só. Vocês decidem parar em um parque aquático para se refrescar. A entrada custa R$35. Quanto custará a entrada para todos os amigos? De novo, perceba que você está diante de uma multiplicação, beleza?
Vocês pararam em um lugar, pararam num parque, imagina só que viagem maravilhosa, hein? Já pararam para lanchar, e aí agora vocês param no parque, né? Para se refrescar. E aí vocês só que para entrar no parque tem que pagar uma entrada. E aí cada entrada, né, custa R$35, certo? E aí quanto no total, quanto vocês irão pagar para entrar nesse parque? E aí, pessoal, de novo, vamos resolver isso usando uma multiplicação. Você vai multiplicar, né, 35, que é o valor da entrada, multiplicado por 5. Ah, mas por que 5? Porque vocês são no total de 5 pessoas, beleza? Então vem aqui. Vejam só. Vocês decidem parar no parque, lembrando que a entrada custa R$35. Quanto custará a entrada para todos? Aí você tem que lembrar lá do enunciado da questão que no total vocês são 5 pessoas, tá legal? Então, a conta que você tem para fazer é 35 vezes 5. E aí você faz 5 vezes 5, multiplicando 5 vezes 5, você vai ter 25, lembra que deixa o 5 e acrescentamos 2 dezenas, né, lá acima do 3, e aí fica 5 vezes 3, que é 15, mais 2, 17. E aí você tem que, na segunda parada, para entrar no parque, para que todos entrem nesse parque, né, para que todos entrem nesse parque, você vai, né, na verdade, vocês todos juntos irão juntar o dinheiro para pagar R$175. Tudo bem? Bom, mas o passeio que estava maravilhoso, né? Vocês já pararam para lanchar. Agora vocês vão entrar no parque e o passeio continua. Mas a cada etapa do passeio, vocês percebem que vocês estão gastando um dinheirinho, né? Gastaram para lanchar, gastaram agora para entrar no parque e tem ainda uma terceira parada. Vamos ver o que vocês fizeram na terceira parada? Vejam só. Vocês decidiram parar em um parque aquático para se refrescar. Opa, vamos lá na nossa terceira parada. Vocês querem comprar lembranças para a família e para isso separaram R$20 cada. Quanto vocês juntaram no total para comprar as lembranças? E aí? Vamos de novo, ó, uma multiplicação simples. Cada pessoa, cada um de vocês já haviam separado quanto? R$20. R$20. Quanto vocês juntaram no total? Ah, aí você de novo, professor, se eu somar dá certo? Até dá. Mas é o melhor caminho fazer a soma das 5 parcelas de 20? Não, não é o melhor caminho. Você pode utilizar a multiplicação. E aí, ó, cada um tinha R$20 e vocês são 5 pessoas. Ficou fácil, né? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Quanto que vocês tinham no total para comprar as lembranças? Vocês tinham um total de R$100 para comprar as lembranças. Tá legal? Perceba, estamos só usando multiplicação e desvendando aí, ó, quanto que vocês estão gastando em cada parada nessa viagem vislumbrante que vocês estão fazendo, beleza? Na verdade, que o professor trouxe, né, hipoteticamente aqui para que vocês pudessem aí, contextualizar melhor o conceito aí de multiplicação. Tudo bem? Bom, vamos continuar aqui na nossa aula, porque eu vou trazer mais uma coisa importante aqui, ainda na ideia de multiplicação. Vamos lá? Bom, pessoal, ainda falando de multiplicação, tem um tema muito interessante, a gente fala estimativas em multiplicação. A estimativa em multiplicação é uma técnica que permite obter uma resposta aproximada sem calcular exatamente o resultado. Bom, pessoal, é um tema importante dentro da multiplicação, essa ideia de estimativa, tá legal? Por quê? Porque ela nos ajuda a estimar o valor de uma multiplicação. Mas, professor, mas o que é estimar, né? Estimar, meus seus alunos, é obtermos um valor
aproximado, tá bom? Para quê? Para que esse valor aproximado possa servir de parâmetro, de acordo com uma situação, um problema. Tudo bem? Eu estou te falando isso, mas vai ficar bem claro, porque eu vou trazer um exemplo para você aqui, que você vai perceber, né, a importância nessa ideia aí de fazer uma estimação em uma multiplicação. Beleza? Bom, vem comigo aqui que eu vou te mostrar aqui na cartela como que nós podemos estimar o resultado de uma multiplicação. Bom, a ideia de estimar, ó, nós vamos escrever valores aproximados, tá bom? Para aqueles valores que nós temos para multiplicar. Ah, mas qual valor eu vou colocar? Você pode perguntar, professor, que valor eu vou substituir na hora de fazer essa estimação? Para estimar esse resultado. Nós vamos colocar um valor mais próximo, né, do valor que temos, né? Porém, esse valor mais próximo também tem que ser um número, no seu caso aqui no sexto ano ainda, né? Então, nesse nosso universo aqui do sexto ano, você vai colocar sempre um número que torne essa multiplicação mais fácil de ser resolvida, tá bom? Porque é esse recurso que nos ajuda a fazer a estimação de uma forma mais rápida, de uma forma prática, para podermos fazer a comparação de resultados diante de uma situação, um problema. Beleza? Então, vejam só aqui na cartela. Temos aqui, ó, exemplos de estimativa em multiplicações. Vejam, tenho aqui o número 37, eu quero multiplicá-lo por 24. Bom, o número 37, eu posso fazer um arredondamento, nós podemos fazer um arredondamento para 40. Para quê? Para facilitar o cálculo. E o número 24, nós podemos arredondar esse número para 20. Fazendo essa multiplicação 40 vezes 20, nós vamos obter 800. Lembrando que é muito tranquilo quando a gente faz esse arredondamento, porque basta você multiplicar, ó, 4 vezes 2, que é o 8, ó, e aí você conta os zeros. Quantos zeros nós temos nessa multiplicação? 1, 2. Então, 4 vezes 2, 8, e acrescenta 2 zeros. Estou te mostrando assim, ó, que é para justamente tu perceber a ideia da importância, né, e nós fazermos uma estimativa e uma multiplicação. A gente faz essa estimativa, né, justamente para facilitar o cálculo, tá bom? Para termos uma percepção de qual é o valor aproximado da multiplicação. Lembrando que, ó, vale ressaltar o seguinte, 37 vezes 24, ele é um valor aproximado, tá bom? Opa! Vou pegar aqui a nossa borracha. Só uma. Vou voltar aqui para o nosso pincel. É um valor, pessoal, aproximado de 800, tá bom? Não é igual. Nós estamos falando de estimativa, nós estamos dando um valor aproximado, tá bom? Entretanto, claro, 40 vezes 20 é igual a 800, que é um valor aproximado da multiplicação de 37 vezes 24. E aí temos ainda aqui, ó, 48 vezes 76. Bom, vamos arredondar o 48 para 50. Ó, e vamos arredondar o número 76 para 80. E aí, nós vamos fazer essa multiplicação, tá legal? Multiplicando 50 vezes 80, nós vamos ter que 5 vezes 8, olha só como isso fica fácil para fazer o cálculo, depois de fazer estimativa, arredondar o valor. Nós temos 5 vezes 8, que é igual a 40, e acrescentamos os 2 zeros. Pronto, fechou aí 4.000. E aí, por último, temos ainda aqui, ó, 7.183 vezes 37. E aí, ó, presta atenção, nós vamos fazer um arredondamento do número 7.183, tá legal? E aí nós podemos, sem problema nenhum, arredondar esse número para 7.000. E o número 37, o número 37, nós vamos arredondar para 40. Tudo bem? E aí, nós vamos fazer a conta, ó. Vamos fazer, ó, 7 vezes 4, que é igual a 28. Ó.
E aí nós vamos acrescentar os zeros. Quantos zeros nós tínhamos aí na multiplicação? Só a gente contar. 1, 2, 3, 4. Acrescentamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Perceba que fica bem tranquilo, né, para responder. Então, 280 mil é um valor aproximado da multiplicação de 7.183 vezes 37. Beleza? Bom, mostrei para você aqui a ideia, né, como nós podemos utilizar a estimativa na multiplicação. Tá legal? Fizemos aqui os nossos três exemplos. E agora vamos aplicar essa ideia em uma situação problema, porque senão não faz muito sentido. Poxa, por que eu tenho que saber, né, a escrever multiplicações na forma de estimativa? Porque tem uma razão. Olha só aqui na questão contextualizada. Observe. Suponha que você tenha a intenção de adquirir uma bicicleta e tenha se deparado com a seguinte oferta. Olha só o encarte. A bicicleta custa 12 parcelas de R$ 34. Isso se você comprar parcelado, claro, 12 de 34. Mas à vista, essa bicicleta custa R$ 219,90. E aí, você se depara com a seguinte situação. Eu vou comprar à vista ou eu compro essa bicicleta parcelado? E aí você depara com outra situação. Qual é a vantagem se eu comprar parcelado? Será que eu estou pagando muito a mais nessas parcelas de 12 de 34 do que se eu comprasse essa bicicleta à vista? E aí eu te aconselho, um bom caminho, né? Em vez de você fazer 12 vezes R$ 34, você pode fazer uma estimativa, para você já ter um valor aproximado do valor dessas parcelas, do valor total, né, das parcelas da bicicleta. No caso aí, 12 parcelas de R$ 34. Vejam só como ficaria. Você tem 12 vezes 34, que você pode fazer um arredondamento, né? Pega o 12, você arredonda para 10, e o 34 você arredonda para 30. E aí, você fazendo essa multiplicação, você vai ter aqui, ó, que 1 vezes 3 1 vezes 3 é 3, né? Tá aqui ele. E aí você acrescenta os zeros. Tem 2 zeros? Tá aqui, Zig, 2 zeros. Beleza? Feito isso, você já tem uma boa percepção aí. Você já tem uma percepção de que, se você comprar essa bicicleta em 12 parcelas de 34, você vai pagar mais do que R$ 300. Professor, mais do que R$ 300? É assim, pensa comigo aqui na cartela ainda, volta aqui rapidinho. Vejam só, nós arredondamos as 12 parcelas, para você ter a percepção das coisas. Nós arredondamos 12 para 10, é como se nós estivéssemos pensando em 10 parcelas, né? Mas nós arredondamos o 34 para 30, é como se nós estivéssemos um valorzinho um pouco menor da parcela. Mas ainda assim, ó, o valor das parcelas, da soma dessas parcelas, feito o arredondamento, né, esse valor equivale a R$ 300, certo? Isso quer dizer que é muito mais do que o valor da bicicleta à vista. Então, pessoal, com essa ideia aí, ó, de fazer estimativa em uma multiplicação de uma forma rápida, de uma forma prática, você teria um bom parâmetro para escolher em comprar a bicicleta à vista ou comprar parcelada, de modo que seja 12 parcelas de R$ 34. Beleza, pessoal? Foi isso que eu tinha para trazer para vocês sobre multiplicação nesta aula, né? As 3 maneiras de você visualizar a multiplicação e ainda, ó, resolver situações, problemas aí do seu dia a dia, utilizando aí a ideia de estimativas em uma multiplicação. Foi isso e aguardarei vocês aí em um próximo encontro.